Todo começo de ano é a mesma porcaria de mentira que eu faço. Esse ano eu vou ler livros. Esse ano eu vou me exercitar. Ou qualquer outro tipo de promessa que fracassa em alguns meses ou talvez até dias. E em todo o ano eu digo que vai ser diferente dessa vez. E o que me dá esperança é que eu já consegui algumas vezes. Em algum desses anos em que eu fiz a promessa de ler mais livros, eu consegui ler 2 livros e meio, tendo lido A Guerra do Velho, por John Scalzi, e o clássico A Metamorfose, por Kafka. E metade de American Gods do, agora infame, Neil Gaiman. E é fácil de uma dessas promessas ir por água abaixo. A única coisa que realmente me prende é a minha vontade de ser melhor do que eu fui, e apesar de ser triste dizer isso, o jogo de League of Legends prende mais minha atenção. E esse ano muda. Foda-se promessas, eu preciso de um desafio. Se eu não tá falando nada, eu não vou fazer mesmo não. Porra, de promessa de melhorar, eu me desafio a isso. E é dessa forma que eu desenvolvi o Desafio da Arte, onde eu terei que ver 365 filmes, zerar 52 videogames e ler 12 livros durante o ano de 2025. Agora, por que esses números? Por que filmes, livros e videogames? Existem regras? Qual o estado de falha do desafio? Relaxa que eu já pensei em tudo. Os números são a quantia de tempo que temos durante um ano. 365 dias, 52 semanas e 12 meses. E filmes, livros e videogames são o que encaixaram perfeitamente em cada um desses números em relação à quantia de tempo que cada um vai durar para mim. Eu conseguia muito facilmente assistir inúmeros filmes em um dia. Eu gostaria de reacender essa chama por filmes que eu tinha. E como eu disse antes, é fácil pra mim jogar um jogo de liga e isso tem que parar. Eu preciso começar a jogar mais jogos com começo, meio e fim e esquecer a vida multiplayer. E por último, livros, que é quase sempre o que eu quero mais fazer nas minhas promessas de ano novo. E sim, eu criei regras para que esse seja um desafio honesto com diferentes estados de falha. Eu tomei uma página do Deal Wizard e decidi que o mais apropriado para esse desafio seria um sistema de medalhas, onde cada vez que eu falho, eu perco a possibilidade da melhor medalha possível. Começamos pela medalha de ouro, onde até o final do ano eu terei completo tudo. Todos os 365 filmes, 52 jogos e 12 livros. Simples. A medalha de prata vem se eu falhar em uma dessas 3 formas de arte. Por exemplo, eu não conseguir assistir todos os filmes até 2026, mas ainda ter jogado e lido apropriadamente. E a medalha de bronze é passar em um e perder em 2. E o estado de falha não é simplesmente deixar um filme de lado em algum dia qualquer e BUM! Perdi a possibilidade dos filmes. É um pouco mais flexível e justo. Contanto que eu não atrase 31 filmes, 3 livros e 6 jogos, o desafio ainda continua online. Então, como por exemplo, eu posso chegar em junho com 14 filmes atrasados, 2 livros e 1 jogo, e ainda estar bem de boas para completar o desafio. E, em contraparte do atraso, eu também disponibilizei a possibilidade dos acúmulos. Se você está em dia em livros e quer ler logo o do próximo mês, esteja completamente livre. Ajuda bastante se você sabe que vai travar de poder realizar o desafio previamente, ir de viagem, por exemplo. Mas os acúmulos têm um limite para manter a integridade do desafio, e o limite é o mesmo número do estado de falha de cada uma das artes. Algumas outras regras incluem: filmes reassistidos não contam, videogames não podem ser jogos infinitos, como por exemplo jogos roguelike ou gacha, não podem ser jogos incompletos, por exemplo jogos em early access ou demos, jogos e livros que foram tentados à leitura/jogatina antes podem ser tentados novamente, contanto que ainda há metade do conteúdo intocado. Releitura/rejogada fica a critério do desafiante. E sejam bem-vindos a participar comigo! Eu sei que esse vídeo não está subindo exatamente no começo do ano, mas você pode simplesmente contar um ano de qualquer dia que você começar e participar também. E caso alguma das artes seja um problema, altere-a por outra. Ler 12 mangás completos é tão válido quanto 12 livros, ou escutar 52 álbuns de música no lugar de 52 videogames. O desafio foi feito para ser flexível e se encaixar com a necessidade do desafiador. Agora me acompanhe para o meu mês de janeiro. No primeiro dia do ano eu falhei. Eu não fiz nada, mas vai. É o primeiro dia do ano, eu tenho uma desculpa pra esse. No segundo dia do ano, eu assisti The Holiday, que é uma rom-com bem agradávelzinha e confortável. Filme de assistir de tarde, na sessão da tarde, dubladão. O filme é completamente inofensivo, é só um filme agradável de se assistir, sem muito drama, com algumas piadinhas ali e aqui, umas que encaixam, outras não. Uns romances meia boca, mas que até satisfaz o espectador. Foi um filme otimista para se começar o ano, mas talvez não seja muito animado, e talvez, se não fosse por esse vídeo, eu pesaria para lembrar que eu sequer assisti esse filme. E esse é o dia
eu continuo atrasado em um filme. No terceiro dia, eu não li nem assisti um filme, mas eu comecei um jogo, Brotato. E se você prestou atenção e conhece esse jogo, sua sobrancelha se ergueu. O jogo é ilegítimo para o desafio, cláusula roguelike, dispensado. No quarto dia, eu vagabundeei. No quinto dia, eu finalmente fiz progresso novamente. Assisti 2 filmes e reiniciei a leitura de A Voz do Fogo, um livro que eu li apenas o primeiro capítulo no ano passado. O livro, de Alan Moore, o mesmo da fama de Watchmen, é uma coleção de contos minimamente conectados, sendo uma dessas conexões o fato de todos os contos se passarem na mesma região da Inglaterra, Northampton. O primeiro capítulo é todo na perspectiva de um homem das cavernas, e a escrita é relativa a isso, dificultando muito o processo de leitura. Mas agora o primeiro capítulo já foi, e o segundo capítulo é escrito em uma escrita muito mais moderna, e começa de uma maneira muito mais interessante, mas é também o capítulo mais longo do livro, com 68 páginas. E nesse dia, eu só li 16 delas, mas já é um marco de grande progresso pra mim. Na parte dos filmes, eu vi The Sweetest Thing, que é um filme de comédia completamente sem graça. Eu tive dificuldade em esboçar sequer um mínimo sorriso, mas eu não vou pegar tão pesado assim com o filme. Eu acabei descobrindo que eu assisti uma versão censurada do filme, e talvez a versão completa seja melhor, mas ainda assim não foi nem um pouquinho o que eu categorizaria como um bom uso do meu tempo. Em contraparte, Bullet Train foi extremamente divertido. É um filme de ação, comédia, crime, muito maluco. Começa como um filme de crime relativamente simples e a escala da situação cresce e cresce e continua crescendo até o último minuto. E quase todo minuto tem alguma coisa divertindo o espectador na TV. Por que eu falei TV? Sejam talvez os MVPs do filme Tangerina e Limão. Toda cena com eles é extremamente divertida e a ação é fluida e excitante de se assistir. Meu maior problema do filme talvez seja uma das suas maiores vantagens. Quando tudo escala tanto, fica meio difícil de ver uma maneira satisfatória de tudo acabar, e realmente eu acho que não tem um final mais satisfatório. Ouso dizer até que os últimos 30 minutos são bem inferiores comparado com o resto do filme, mas nada que não seja perdoável ainda vale o tempo investido. E esse foi o quinto dia do ano e do desafio. Extremamente efetivo, eficaz e cirúrgico. No sexto dia, eu li mais um pouco. 8 páginas. Houve uma pausa natural no capítulo, onde se pareceu o momento perfeito de disparar a leitura. Atraso mais um filme e agora são 3 no total. No sétimo dia, eu descansei. Mentira, eu nem tava cansado. Eu só li 14 páginas do segundo capítulo e não assisti nada, nem joguei nada. E finalmente, no oitavo dia, eu terminei o segundo capítulo do livro, que acabei desgostando uma boa quantia. Talvez seja minha incapacidade como um leitor novato de uma própria interpretação dos eventos do capítulo, mas pra mim nada fez muito sentido. Mas eu fiquei investido e conseguiu manter minha atenção no livro. Então, apesar de eu não ter gostado, concluo que foi um sucesso. E comemoro como se tivesse lido um livro inteiro. E se você está prestando atenção, notará que o sétimo dia foi o último dia para eu não atrasar um videogame. Então fecho esse oitavo dia atrasado em 2 artes. No nono dia, eu concluí mais um capítulo de A Voz do Fogo. O terceiro capítulo do livro é muito mais curto que o primeiro e o segundo, e foi como uma brisa de ar fresco batendo em meu semblante. Acabei gostando muito mais desse capítulo do que dos outros 2. A curta história é quase que perfeita e mostra uma realidade brutal da vida há 2000 anos atrás. Mas esse dia não foi só isso, eu também zerei um jogo inteiro. Frog Detective: A Ilha Assombrada foi um joguinho curto e amável de um sapo detetive. O jogo não durou nem 1 hora e isso é uma pena. O mundinho cheio de animais falantes e com 0 humanos era agradável demais de se estar, e apesar de muitas piadas não funcionarem no português, eu prefiro não ver isso como uma desvantagem, e sim como um easter egg para quem sabe inglês. E nós ganhamos nossas próprias piadas também, como exemplo o Lagostira, que tem apenas Lobster Cop de nome no inglês. Mas eu consigo ver o jogo sendo um fracasso com muitos públicos, que achariam as piadinhas sem graça e o jogo extremamente infantil. O que é algo que eu não posso 100% negar. Eu só acho que tudo é tão bonitinho e charmoso que fica muito difícil de não gostar. Afinal, existe alguém que não gosta de coisas bonitinhas? E é o 10º dia e eu continuo pecando em filmes, mas viajando pelo livro. O 4º capítulo foi completo, e por que não fazer uma tier list de cada capítulo no meu vídeo? O 3º capítulo vai em S, o 4º capítulo vai em B, o primeiro em B e o segundo em C. Foi ok, eu queria ter o saco para dar um fact-checking na informação que o capítulo apresenta, mas eu não tenho. Então viverei para sempre sem saber. Agora estou uma semana inteira de filmes atrasados. No 11º dia, eu li completamente o 5º capítulo, e talvez esse seja o meu novo favorito. Eu terminei a história e fui imediatamente pesquisar essa palavra, e tenho noção de que minha pronúncia está provavelmente muito errada. Drotinum. E olha só, o primeiro link é diretamente o que a história contava sobre o santo Reginer e o milagre que ocorre ao redor de seu mártir.
Eu tinha achado ótima a história curta, mas depois de descobrir que todos os eventos foram reais, ela foi levada para a minha história favorita do livro até então. Histórias religiosas antigas sempre me interessam e sou um grande fã dos jogos blasfemos. E esse quinto capítulo foi quase que algo que eu leria no jogo em forma de livro. Foi ótimo, Tier S. E no 12º dia, eu finalmente assisti um filme depois de tantos dias sem assistir nada. Perambulando pelo Letterboxd, procurando algum filme para assistir, eu encontrei a lista do Japão no Ario, onde o criador da lista propôs assistir no mínimo 10 filmes japoneses de diretores diferentes ou das categorias presentes na lista. E com isso, eu determinei alguns dos próximos filmes de janeiro, fazendo o mínimo para participar e estender meu conhecimento de cultura japonesa. E esse é o backstory para como eu cheguei em Nobody Knows, filme do diretor Hirokazu Koreeda e... Cara, que filme desolador. O filme conta a história de 4 crianças que moram juntas em um apartamento em Tóquio. Em grande parte é a perspectiva do menino mais velho, Akira. As crianças têm pais diferentes e a mãe um dia foi em uma viagem de trabalho e não voltou mais, deixando o menino de 12 anos em cargo de cuidar de seus irmãos. E é uma história desesperadora. Assistir esse filme é uma experiência triste e dolorosa que faz qualquer um pensar que aquele caso é surreal e jamais poderia acontecer em um país como o Japão. Né? Infelizmente, o aviso no começo do filme não era uma brincadeira ou trote. O filme foi inspirado em um caso 100% real, que é pior ainda do que a situação no filme. No caso real, uma das crianças é morta pelos amigos do menino mais velho e ele ajuda a enterrar o corpo em uma floresta. A mãe reaparece e se entrega servindo 3 anos de prisão, mas depois ela sai e reganha a guarda de suas 2 filhas. São eventos 1000 vezes piores do que no filme e reafirmam novamente a famosa frase que a realidade é mais estranha que a ficção. É uma história inacreditável e saber que é uma versão mais leve dos fatos reais é repugnante. Com certeza uma história que merece ser contada e é um ótimo filme. E também ainda li um pouquinho mais, mas não cheguei a terminar o capítulo 6. E no 13º dia, eu atrasei mais uma vez em filmes, agora chegando em 9 filmes atrasados. Mas eu continuo fazendo um bom progresso no livro, chegando ao fim do 6º capítulo e pode colocar esse diretamente no Tier D. É engraçado, no capítulo passado eu falei como histórias com temas religiosos antigos me agradam, mas isso foi um fracasso. O capítulo conta de um cavaleiro que participou das cruzadas, agora aposentado e religiosamente maluco. A história tinha quase tudo para me agradar, mas acabou só sendo sonolenta de se ler, sendo o primeiro capítulo desde o segundo que demorei mais de um dia para ler. O personagem principal era só um homem nojento com poder e todo mundo ao redor dele covardes e inúteis. Creio que o propósito era mostrar a corrupção da igreja na perspectiva de um homem, mas a história podia ser contada de inúmeras formas melhores, e esse foi definitivamente o momento mais baixo do livro para mim, pelo menos até então. No 14 era minha última chance de ficar novamente em dia com os jogos, e eu não capturei essa chance deixando o jogo atrasar. Mas eu fiz meu melhor na outra parte do desafio, vendo 2 filmes, sendo ambos do Japão no Ario. Primeiro eu assisti Carisma, filme de Kiyoshi Kurosawa, diretor do qual eu já conheço bastante, sendo esse meu 4º filme dele. E todos os outros que eu vi dele eu considero ótimos filmes, sendo esses Cure, Pose e Chime. Todos são filmes com temáticas de terror, sendo Cure o menos terror, mesmo tendo a cena mais assustadora. Agora, infelizmente, Carisma é com certeza o filme que eu menos gostei dele, e talvez isso seja graças ao fato de eu gostar um pouquinho demais de filmes de terror, mas não é só isso. Carisma é um filme profundamente filosófico, e a filosofia que é apresentada nele foi rasa e talvez simples demais. Carisma conta a história da árvore intitulada de Carisma, a única árvore que cresceu em um terreno onde tudo deveria crescer normalmente. O diálogo que o filme mostra são as possibilidades do que realmente está acontecendo ali. Seria a árvore um milagre? Seria a árvore um veneno para o solo e que só ela consegue sobreviver ao custo da vida do resto da flora? Porque Carisma vive e todo o resto não. O filme tenta propor uma perspectiva de salvar ambos. Salvaremos o solo e a árvore. E é talvez aqui onde o filme mais se perde com sua própria história. Nosso protagonista está rodeado de outras pessoas, cada uma com sua vontade para carisma, e é apenas nosso protagonista que decide tentar salvar ambos, a árvore e o solo, e isso cria uma bagunça desvalorizadora, com todas as perspectivas diferentes combatendo uma a outra. Nenhuma é levada a sério o suficiente para ser satisfatório. O caso de Carisma parece simples demais. Se os cientistas dizem que ela é um milagre, então deixe-a viver. E se dizem que ela é um veneno, mate-a imediatamente. É uma questão filosófica de menor qualidade que o dilema comum do trem. Creio eu que Carisma está em seu mais interessante quando impõe a perspectiva de salvar ambos do nosso protagonista, que é o que qualquer pessoa primeiro tentaria, eu presumo.
E é exatamente isso que o nosso protagonista insiste em dizer de si mesmo. Ele é só uma pessoa qualquer, um homem comum. Talvez a toxicidade de carisma seja a atração que as pessoas têm por ela, seja em destruir ou em proteger. Talvez há algum tipo de comentário sobre o amor abusivo, ou talvez eu esteja forçando. Carisma tem carisma, mas parece mais um filme cansado com temas indecisivos e uma filosofia simples demais para atingir algum argumento interessante. Infelizmente, Carisma não foi o único filme que eu vi nesse dia. Carisma tinha qualidades positivas e eu conseguia facilmente assistir esse filme novamente. Agora, Tokyo Fist foi só horrível e eu me arrependo profundamente de ter assistido. A sinopse do filme fala que Tsuda encontra um velho amigo de infância, Kojima, no metrô um dia. Kojima atualmente trabalha como um boxeador semi-profissional e Tsuda começa a suspeitar que Kojima está tendo um caso com sua esposa. E depois de uma briga entre eles, Tsuda começa a treinar rigorosamente, nos levando a um confronto extremamente sangrento e violento. Ler isso chamou a minha atenção bastante. Um filme de vingança de um corno parece ter potencial, principalmente se vamos ter uma briga humilde de boxe entre os dois. Mas o filme não é exatamente assim. O filme é quase que uma seleção de escolhas aleatórias sem fim. Não existia caso entre a esposa e a amante, existia um assédio sexual. E por alguma razão, depois de ver seu marido tomar um pau para Kojima, a mulher decide começar a prestar atenção no boxeador e cria esse caso. Meio que tudo em frente de seu marido, como se fosse uma punição por ele ser fraco e não conseguir ganhar de um boxeador. E esse é seu aviso de que irei spoiler o filme. Eu não acho que vale seu tempo, mas fique avisado. Pule para o próximo capítulo do vídeo, caso necessário. Tsuda treina, mas ele nunca chega aos pés da habilidade e fisionomia de um boxeador que treina há anos. E ele nunca consegue dar um pau de verdade no cara comendo sua esposa. E o filme subitamente insiste que Tsuda merece isso, porque quando eles, Tsuda e Kojima, eram menores, eles viram uma moça ser assassinada e nunca conseguiram fazer nada sobre isso. Então eles prometeram um ao outro aprender boxe para que quando os arrombados saírem da prisão, eles tomariam um pau pros dois. Tsuda esquece isso. Talvez de propósito ou não, mas ele vira um assalariado qualquer e esse é meio que o ponto do filme. Porque Tsuda esqueceu quem ele queria ser, quem ele prometeu ser, ele merece ser punido até que ele corrija seus erros. Ele precisa se transformar num boxeador que consegue derrotar Kojima ou as coisas horríveis continuarão acontecendo. Mas essa filosofia me incomoda profundamente, principalmente logo depois de assistir Carisma. O que tem de errado com ele virar um homem qualquer? Qual é o problema dele ter um trabalho entediante e uma esposa linda? Ele merece sofrer por ter quebrado uma promessa de bater em uns caras que já foram presos? Em Carisma, o protagonista insiste em dizer que é só mais um e que isso é confortável. E eu acho que isso é muito mais forte do que essa ideia de punição por deixar de ser quem você um dia quis ser. A esposa de Tsuda constantemente fica colocando piercings e faz tatuagens. Creio eu que era uma maneira extra de arruinar a vida do Tsuda. Ela está, abre aspas, se arruinando, fecha aspas. Torturando mais ainda, vendo não só sua esposa com outro, mas se deturpando também. E talvez a única forma do filme se salvar de tudo de errado eram com lutas daoras e excitantes de se assistir. Mas não, as lutas não são daoras, são só uma shake cam fodida sem nenhuma coreografia de muito interessante nem nada, mas tem bastante sangue. Olha só que da hora. Foi um péssimo filme e infelizmente o pior filme do Japão no ar. E no 15º dia eu tirei o atraso de jogos jogando a sequência do Sapo Detetive, Frog Detective 2, O Caso da Bruxa Invisível. E tudo que eu disse do primeiro jogo se aplica novamente aqui para o segundo, mas eu sinto que é um grande passo para frente no geral. Tudo é melhor, o jogo é mais extenso e tem até 2 finais diferentes, dependendo apenas da escolha final. Se você foi um fã do primeiro jogo, o segundo com certeza vai te agradar. E não é só isso, eu também assisti mais um filme do Japão no Ario, Visitor Q. E caralho, que filme estranho da porra. Olha só o pôster e vamos ler essa sinopse. Em uma família disfuncional, onde a mãe é uma prostituta viciada em heroína que apanha de seu próprio filho, o pai é um ex-repórter de TV que come sua filha e filma seu filho apanhando de bullies, um completo estranho chamado Q entra nessa família bizarra, mudando suas vidas para o melhor, encontrando um balanço entre suas naturezas perturbadoras. E uau, que sinopse, não? É no mínimo intrigante. Como caralhos esse tal de Q vai resolver toda essa situação maldita? E foi aqui que talvez eu cometi o melhor erro que eu podia ter cometido ao não ver os gêneros do filme, já que o filme é primariamente uma comédia.
Eu entrei em Visitor Q levando 100% a sério. O filme só tem 84 minutos e depois de passar os primeiros 10 minutos numa cena longa de sexo do pai e da filha, onde terminamos a cena com a filha reclamando que seu pai goza rápido demais, percebi que talvez eu tinha errado. E sendo honesto, o filme é mais ou menos engraçado. Muitas coisas só meio que acontecem por acontecer no filme. Algumas engraçadas e muitas outras não. E muitas coisas acontecem por muito tempo. Como por exemplo, uma hora que decide leitar a mãe da família. E literalmente ele só aperta nos peitos dela por 2 minutos direto, com o leite jorrando o tempo inteiro. Eu acho engraçado o quão aleatório o filme é, e quanto eles forçam até você gostar de algumas piadas, o que funciona algumas vezes e não funciona em outras. Tenha em mente que esse filme está pouco se fudendo se os temas que ele lida são sensíveis ou não. Então não espere só piadas como... mas também necrofilia, dando de exemplo algo mais leve, eu acho. Visitor Q também faz parte de um projeto chamado Love Cinema, onde 6 filmes direto para vídeo foram feitos com baixíssimo orçamento e por diretores indie. Eu adoraria assistir todos os outros 5 filmes, mas pelo visto Visitor é o mais famoso deles, então talvez seja um problema encontrar os outros. Não só isso, como descobri que o filme é comparado frequentemente com um filme italiano com uma sinopse similar em alguns aspectos e sem o gênero de comédia, então estarei provavelmente vendo esse filme no futuro próximo. Em conclusão, eu até que me diverti bastante com Visitor Q e eu acho que se encaixa exatamente ali no meio dos filmes do Japão Noir que eu vi. E então... 5 dias seguidos onde eu não fiz nada. Não comecei um jogo, não vi um filme e nem sequer li uma palavra do livro. E eu tenho 2 desculpas pra isso. Uma mais real e a outra mais esfarrapada. A desculpa real é o calor. O calor brasileiro completamente me consumiu e eu não conseguia fazer nada. Ficar acordado eu suava, tomar banho eu suava, dormir eu suava, cagar eu suava em dobro. Era impossível viver a vida e no momento, até agora quando digito isso, no dia 2 de fevereiro, eu passo mal com calor. E a razão mais esfarrapada é essa. Esse mangá é o mesmo que esse, e apesar disso ser uma edição, faria até sentido se fosse o quadro real. Esse mangá é Gantz, e é uma das coisas mais viciantes que eu já li na minha vida. Durante esses 5 dias de nada, eu espontaneamente decidi ler o primeiro capítulo de Gantz e foi como se fosse uma droga viciante. Do primeiro capítulo eu li o segundo, e do segundo o terceiro, pisquei e estava no 10º, pisquei e estava no 100º. A quantia de coisa louca que acontece em Gantz é fora do normal e eu adoraria fazer um vídeo próprio sobre Gantz. Mas minha mão está um pouquinho cheia no momento, como você pode imaginar. E por agora, descanso o assunto de Gantz e o deixo para o futuro mais belo. E no dia 21, eu finalmente quebrei meu jejum de filmes com A Record of Sweet Murder, o 5º filme do Japão Noir. Esse talvez seja o filme japonês menos japonês que eu vi até então, parecendo até ser uma obra mais americana ou britânica. O filme é filmado como se tudo fosse um take só e mostra uma entrevista com um serial killer que irá finalizar seus assassinatos. Esses do qual foram todos para um suposto deus que lhe trouxesse à vida uma criança que morreu num acidente de carro quando ele era criança. O filme flerta um pouco com o sim ou não da possibilidade fantasiosa do milagre de Lázaro aqui cogitado, e acabamos tendo uma resposta definitiva no final do filme. Então o que mais entra em tona são os eventos até o final. E é um filme que quase é muito bom. Por algumas escolhas estranhas na escrita em diversos momentos do filme, ele acaba pecando e perdendo diversos pontos comigo. Um desses pontos é um casal japonês que acaba sendo enrolado no meio de toda a drama do serial killer. Eles são pontos fraquíssimos do filme, sendo personagens irritantes que atuam de um jeito bizarro e francamente nojento constantemente. Eles são personagens de Visitor Q no meio de um filme que não tem quase nenhum traço de Visitor Q. Outra coisa que me incomoda é a mudança de fé que os personagens têm. É súbita demais para ser um desenvolvimento satisfatório, principalmente com o cameraman. Ele meio que é só um personagem jogado no filme que ocasionalmente os escritores do filme lembram e o fazem fazer algo. Se não fossem por esses eventos, eu acho que A Record of Sweet Murder acabaria sendo um filme muito divertido e legal de se ver. O que ele ainda é em diversos momentos. Suas reviravoltas e a situação maluca inteira ainda é divertida de se assistir e eu não me arrependo nem um pouco do tempo investido. E no dia 22, o calor me ataca novamente. Eu atraso outro filme e agora um jogo. No dia 23, eu reassisti The Lobster, um dos meus filmes favoritos. Mas reassistir filmes é contra as regras. Então eu atraso 15 filmes, mas pelo menos dessa vez, nesse dia, eu comecei um jogo novo.
Coromon. E eu tô spoilando um pouquinho o resto do vídeo aqui, mas eu joguei Coromon nos dias 26, 27 e 31. E eu vou falar tudo que eu teria pra falar nesses dias de uma vez aqui logo no dia 23. Coromon tem sido uma experiência bem divertida até então. No mês de janeiro eu joguei quase 6 horas do jogo, mas confesso que minha jogatina do dia 31 estendeu até o dia 1º, então não é apenas 100% janeiro que estarei comentando aqui. Aí está você, a operação foi um sucesso, seu molecote agora tem um novo traço retirado da tática. Ficou bom, hein? Continue cuidando bem do seu molecote. Coromon, caso o nome já não tenha dado na cara, é um jogo no estilo Pokémon. Um Pokéclone, talvez? E eu não sou o maior fã de Pokémon do mundo. Eu só zerei Pokémon Red e eu quero dizer o Red mesmo, não o Fire Red. Mas eu já joguei o Fire Red, tanto quanto o Ruby e alguns outros. E em grande parte quando eu era criança. E o meu maior problema com Pokémon é a falta de dificuldade que os jogos apresentam. Quando eu era criança, era muito fácil de se ter um Charizard de level 40 até o 3º ginásio, e como um adulto eu saber que eu tenho que me impor regras de Nuzlocke para fazer o jogo ser minimamente interessante de se jogar é chateante. O Pyroluto não vai ganhar. O Pyroluto é muito ruim. Coromon tem inúmeras vantagens sobre os jogos Pokémon até então, e uma dessas é um sistema de escolha de dificuldade, com regras Nuzlocke já próprias no jogo, e eu obviamente escolhi a dificuldade normal, porque eu não sou louco nem nada. O meu objetivo é zerar jogos, não pegar 100% deles, mas eu adoraria fazer isso também. Talvez eu crie um sistema de insígnias pro desafio, mas deixa isso pra depois, ok? Mas mesmo na dificuldade normal, o jogo já demonstrou ser mais interessante de se interagir que Pokémon pra mim. A dificuldade é um pouco maior, mas nada muito maior do que o esperado. O jogo também foge de muitos sistemas que estão estabelecidos na franquia Pokémon e talvez não são os melhores do mundo. Eu tô aqui por treinar o Pyroluto, vambora! Vai, Pyroluto! Troça ele! Meu Deus, ele vai morrer, velho. Ele não vai conseguir nem bater. Pyroluto, não. Por exemplo, não temos ginásios com um líder que te entrega uma insígnia, e sim bosses Coromons que não são capturáveis e te entregam a essência deles. E esse papo de essência tem mais a ver com a história do jogo, e isso eu acho que é a maior fraqueza de Coromon até então. É uma pura sofrência ler qualquer diálogo de Coromon. E eu tenho lido até então e estarei lendo até o final, e eu sinto que está muito impossível de se importar. O plot é quase que o de sempre Pokémon, um jovem garoto ou garota agora tem idade para ter seus próprios Coromons e ir atrás de fazer sua vida com isso. A maior diferença é que agora nós trabalhamos para uma empresa, em vez de ser um treinador qualquer, sem afiliação a algo, e eu chuto que essa empresa é maligna, mas ainda não cheguei a esse ponto. Fora isso, o plot tem parecido ser uma baboseira de salvar o mundo, blá blá blá, alguma coisa está acontecendo, blá blá blá. Fraco. Bom, vamos lá. Nossa, que bicho feio, velho. O Pyroluto tá bonitinho, agora não tá mais. Mas eu sinto que até então esse é o único ponto negativo que eu tenho do jogo. Quando eu não estou lendo algum diálogo ou lore do jogo, eu estou satisfeito. As batalhas são legais e eu posso ver as fraquezas e força dos Coromons no meio da batalha. Se um Coromon aprende uma habilidade, ele tem ela para sempre, mas só podem ter 4 ativas a qualquer tempo, sendo um sistema infinitamente melhor que o do Pokémon. O jogo tem turbos insanos no próprio jogo. Uma das partes mais fedorentas de Pokémon é a lentidão para fazer as coisas. Andar sem running shoes é doloroso, e ter que abrir o menu, equipar a bike e confirmar demora muito. Enquanto isso, eu simplesmente apertei alguns botões no menu de Coromon e BUM! A velocidade de tudo expandiu muito. Mas talvez tenha sido um erro jogar Coromon. O jogo é bem longo e eu sinto que se eu não me apressar, as 6 semanas para o estado de falha podem passar rapidamente sem eu zerar Coromon. Mas no momento eu me mantenho positivo, apenas preocupado. Não tem problema, a gente enfrenta... É um armado? Pode levar, pode levar. Acho que a próxima vez que falarei de Coromon será apenas quando eu zerar em algum momento de fevereiro. No dia 24 eu terminei mais um capítulo de A Voz do Fogo e assisti o filme Dungeons and Dragons: Honor Among Thieves. O 7º capítulo foi outro capítulo que eu li e não me senti muito satisfeito, contando a história de uma pessoa que foi punida e sua punição é ficar amarrada em um poste alto onde corvos bicam seu corpo e pessoas humilham e maltratam ele inúmeras vezes. O melhor ponto dessa história foi a referência ao 2º capítulo. Foi legal falar, haha, ah lá, isso já aconteceu antes, e de resto eu só li meio que com uma cara séria esperando algo de interessante acontecer. O que não aconteceu. O conto veio e foi extremamente esquecível. Dungeons and Dragons foi um filme desapontador.
Eu queria que ele fosse uma aventura legal e divertida, mas eu nunca me conectei com algo em nenhum momento do filme. Nenhuma piada me fazia rir, eu não ligava muito pro destino dos personagens, e em todos os momentos eu sabia que eles estavam seguros nesse filme PG-13. A aventura e o caminho até lá simplesmente não me foram interessantes, e eu não conseguia ficar investido. Os efeitos são legais e a coreografia das lutas também, mas essas são as únicas coisas positivas que eu posso dizer do filme? Ao mesmo tempo, eu tenho problemas em dizer problemas reais que eu tive com o filme, além do meu desinteresse no geral. Eu acho que talvez se eu tivesse assistido esse filme com 10 anos de idade, ele seria meu filme favorito de todos os tempos. Ele tem essa vibe meio aventura infantil perfeita. E não me leve a mal, é um filme para todas as idades. Eu só não acho que todas as idades tirarão o mesmo proveito. No dia 25 eu fui inútil, eba! No dia 26, eu continuei minhas aventuras no Japão Noário assistindo Hanabi, conhecido no Oeste por Fireworks, filme de Takeshi Kitano, ou mesmo da fama de Takeshi's Challenge, ou melhor, Takeshi's Castle. Eu esperava muito desse filme, eu o conheço tem anos e sempre esteve na minha watchlist. Muitas pessoas idolatram como uma obra-prima e eu estava animado para ser mais uma dessas pessoas. Infelizmente, eu não fui. E talvez seja minha própria culpa isso. Esperar demais de um filme sempre vai transformar a eventual assistida dele em uma experiência desapontadora. A nossa imaginação sempre vai ser superior à realidade, e isso se aplica muito bem em qualquer tipo de arte, seja um videogame ou a própria Mona Lisa. Fireworks conta a história do detetive Nishi, que, ao visitar sua esposa no hospital, é informado de que sua esposa é uma paciente terminal e que ela deveria passar seus últimos dias em casa. Enquanto isso, um suspeito que ele investigava assassina um de seus parceiros e deixa o outro paraplégico. Nishi decide sair da força policial para passar tempo com sua esposa e arranjar uma forma de pagar seus débitos à Yakuza. O detetive Nishi é um personagem violento, duro e pragmático, e ele não demonstra muitas emoções e deixa grande parte delas internalizadas, e talvez isso seja uma das partes mais fortes do filme. Quando ele finalmente esboça um sorriso ou demonstra qualquer tipo de felicidade ao lado de sua esposa, eu consigo ver a força do filme. Mas ao mesmo tempo, o detetive Nishi é imbatível, e eu tenho uma dificuldade em crer em todas as situações que ele se safa de novo e de novo. A cena do carro sendo o ápice disso. Nishi, em qualquer outro filme, seria uma Mary Sue, mas a sorte dele de estar em Hanabi. Esse é um dos pontos fracos, mas o outro, e mais claro, é a confusão que o filme traz. Eu não gosto de ler sinopse e só leio se realmente não tenho ideia nenhuma do que o filme é ou pode ser depois do pôster ou qualquer outra informação que eu já tenha na minha cabeça. E posso com certeza dizer que o filme parecia ser contado de uma forma fora de ordem cronológica e com eventos aleatórios acontecendo quando quiserem, o que está longe da verdade. Ler a sinopse e saber dos eventos básicos do filme antes de entrar nele deve ser essencial para poder se apreciar profundamente esse filme como muitos outros fizeram. Principalmente com o quão lento Fireworks é. O filme passa muito tempo com pouquíssimos eventos acontecendo e isso me frustrou mais ainda. Foi meio que uma tempestade perfeita. Eu entrando com expectativas altíssimas e com poucas informações do filme me levaram a uma experiência frustrada e infeliz. Saí gostando menos do que gostei de Carisma, mas quanto mais o tempo passa e o filme germina em minha cabeça, menos frustrado eu fico e compreendo ser só uma infeliz experiência frustrada. Talvez no futuro eu verei esse filme novamente e terei uma perspectiva mais, talvez feliz ou animada dele. No dia 27 eu continuei firme e forte assistindo April Story, meu 7º filme do Japão Noário. E foi um filme muito bem-vindo, já que estou atrasado 16 filmes e esse filme só tem 67 minutos. April Story é um filme quietinho e em grande parte agradável, em que o grande segredo do filme é o que completamente destruiu ele. Então cuidado com spoilers do filme, pois eu terei que falar. Pule para o próximo capítulo, se necessário. April Story é sobre uma jovem menina envergonhada de Hokkaido que se muda para Tóquio fazer faculdade lá. E a grande razão para essa mudança é que ela está perseguindo seu crush escolar. E cara, como isso foi engraçado pra mim. A partir do momento em que eu descobri isso, eu parei completamente de levar o filme a sério. Que até aquele momento eu estava gostando bastante, com uma representação da solidão em ambientes novos e a vergonha de se expor ao mundo. São temas que eu consigo me conectar facilmente e eu estava me conectando muito bem até aquele ponto. Quando um topa tudo por buceta aparece, é de boas de zoar dele, mas uma topa tudo por piroca é zoado, né? Por mim, ambos podem ser zoados igualmente, igualdade entre os gêneros. Ainda assim, não é o pior filme do mundo, a cinematografia me agrada muito e fez o filme ter uma vibe muito confortável e agradável, e se não te incomoda muito o plot de topa tudo por piroca, a conexão emocional pode ser fácil. E então, eu utilizei bem meu tempo no dia 28 e assisti 2 filmes, Pornostar e Tampopo.
me levando a 9 dos 10 filmes necessários para completar o Japão no Ario. Será que eu consigo? Pornostar foi um filme que eu escolhi porque tudo ao redor dele era foda pra caralho. O nome é foda, o pôster é foda e a sinopse, nossa, deixa eu te contar. Um jovem homem decide um dia começar a matar yakuzas, e depois que ele mata seus 2 primeiros, ele acaba se prendendo com alguns gangsters não yakuza e ajudando eles a matar um alvo. E apesar das coisas funcionarem no começo, o jovem psicopata começa a dar cada vez mais trabalho que o esperado. Eles vão conseguir se livrar dele ou eles serão suas próximas vítimas. E porra, como esse filme é quase muito louco. Eu diria que ele começa muito bem e termina muito bem. Mas ali no meio o filme se perde bastante e acaba sendo um pouco pretensioso. Grande parte graças às suas conversas vazias sobre epitáfios e principalmente graças ao fato do filme ser assombrado. Mas o filme não é só sangue jorrando e não é só pretensioso. Eu acho que ele tem algo interessante a se dizer sobre o ciclo eterno da violência e o quão inquebrável ele é. A chuva de facas não é só um visual da hora, ela é como uma representação do quão inevitável a violência é. Queremos ou não, a chuva vem, e é o mesmo pra violência. Quem dera tivessem morrido mais alguns yakuzas. Para um filme que fala tanto sobre violência, até que pouco dela ocorre. Mas uma das mortes aqui vale por pontos violentos extras, sendo um assassinato que dura ao redor de 4 minutos, com muita tortura e facada, e é prazeroso de se ver. Se Pornostar não tivesse enrolado tanto no meio, com algumas linhas de pensamento que não vão a lugar nenhum, esse filme poderia ter acabado como um dos meus favoritos, e agora estarei de olho em outros filmes do diretor no futuro. E para acabar meu dia, eu assisti um filme que não poderia ser mais diferente de Pornostar, sendo esse Tampopo. Tampopo era um filme que eu nunca tinha ouvido falar antes na minha vida. E vendo suas estatísticas no Letterboxd foi um choque. Média de 4.3 e é o filme em 134º lugar na lista de melhores filmes de narrativa. Como poderia não ter encontrado esse filme antes? E eu tenho que dizer que tá todo mundo certo sobre esse filme, que conta a história de Tampopo, que após 2 motoristas de caminhões entrarem em sua lojinha de lamen, ela os implora para ajudarem ela a transformar sua biqueira de lamen em um restaurante real e o lamen em muito mais saboroso, fazendo tudo virar uma obra de arte. E entre os eventos ao redor da Tampopo, temos cenas avulsas, como se fossem curtas, todos relacionados à comida. E é praticamente isso o filme. O filme é sobre comida, o quão maravilhoso é comer alguma coisa gostosa e tudo ao redor da comida. Desde comentários sobre a caça de javalis e cozinhar eles enquanto o sangue ainda está quente, até a orgásmica sensação de uma gema de ovo eclodindo em nossas bocas. E eu uso a palavra orgásmica propositalmente. E é um dos filmes mais feels good que realmente me fez me sentir bem que eu já vi. Todos os curtas ao redor da vida de Tampopo só me fizeram sorrir de minuto a minuto e cada segundo parecia ser pensado para nos fazer pensar em comida e quanto deveríamos ser gratos por ela. E um grande, gigantesco aviso para quem vai assistir esse filme, mas vocês ficarão com fome. De coração quente também. Dia 29. Agora atraso 2 jogos, além de 16 filmes. No dia 30, eu finalizo minha jornada pelo Japão no Ario com Typhoon Club, do diretor Shinji Somai. Eu creio que Typhoon Club é um filme que requer bastante do espectador, sendo um filme difícil de se entender ou assistir. É claro que eu posso levar todos os eventos do filme de forma literal, mas eu acho que isso é uma péssima ideia. A história é contada na perspectiva de 7 adolescentes que quase são adultos durante um período de 5 dias. Antes, durante e depois de um tufão passar. 6 desses adolescentes, 4 meninas e 2 meninos, ficam presos na escola durante o tufão, enquanto outra menina vive o tufão na cidade grande. O filme mostra esse pedacinho na vida de todas essas pessoas e vai embora, nos deixando para tirar o que quisermos dos eventos do filme, e eu creio que Typhoon Club é um filme sobre problemas. E que os problemas todos são grandes ou pequenos ou até inexistentes, dependendo da nossa perspectiva sobre os problemas. Um tufão seria um grande problema, mas apenas um menino do filme parece se importar de ter perdido sua oportunidade de ir para casa antes do tufão chegar. Todos os outros adolescentes não se importam muito, e essa falta de se importar com o tufão acaba infectando o menino que se importa, ao ponto onde todos eles dançam seminus na chuva. E o que é um problema maior? Fugir de casa? Um tufão vir na pequena cidade, jogar ácido corrosivo e permanentemente danificar a pele de outra pessoa, quebrar portas da escola, ter um tique nervoso em falar o kaeri. O kaeri. O kaeri. O quão grandes são esses problemas? Muitas pessoas fazem maldade simplesmente porque podem. A capacidade de poder é mais interessante do porquê.
Jogar ácido em alguém só pra ver o que acontece é horrível, não é? Então por que fazer isso? Como reagimos aos problemas que aparecem para nós demonstra muito quem somos como pessoa. Creio eu que você talvez tenha uma história de alguma coisa que você quebrou ou algo de errado que você fez quando era criança e o arrependimento foi imediato e o medo da reação dos seus pais com aquilo era gigantesco. Mas aí a situação se resolveu e nada aconteceu. Nem brigaram com você ou falaram em um tom mais alto. Os problemas que temos como adolescentes são mais importantes que os problemas que temos como adultos? Seria um adulto com trabalho, dinheiro e moradia uma pessoa com menos problemas que um adolescente sem dinheiro? Eu tive uma experiência agradável de Typhoon Club, principalmente graças ao que eu retirei do filme, mas é um filme que consigo ver muitas pessoas achando extremamente estranho e desconfortável de se assistir, então fiquem avisados. E então, o dia 31 chegou e eu só joguei Kurobon, como eu disse antes. Atraso 17 filmes e 2 jogos, e como assim um livro? Eu estava num ritmo tão bom no começo do mês, como isso aconteceu? Desapontador. Essa é a minha palavra para determinar esse primeiro mês do Desafio da Arte. Eu queria pelo menos estar só com um jogo atrasado, talvez 14 filmes e 0 livros. Mas eu falei em todas essas metas, como eu pude? Bom, aqui já janeiro, e fevereiro já começou, e se eu não começar a levar a sério, eu vou perder e morrer de vergonha. Então isso não vai acontecer. Eu estarei de volta em fevereiro, então se inscreva para não perder o próximo vídeo. Até mais.